Qual então que é o melhor horário para você começar a estudar se você quer ter o melhor rendimento, né? Você quer estar com a mente ali afiada, pronta para você, né, absorver qualquer conteúdo que nem uma esponja, né? E depois, obviamente, reter aquele conteúdo para o seu longo prazo, para você ter aquela memória, aqueles engramas formados na sua mente, daqueles conteúdos em que você estudou, né? Você quer estudar de forma eficiente e não quer esquecer depois, né? Então, qual seria o melhor horário para isso? Será que existe, né, um horário certo para estudar? Bom, isso é de uma certa forma variável de cada pessoa, mas não é tão variável assim, tá? Como as pessoas pensam que é. Então, muita gente fala assim, eu sou uma pessoa noturna, né? Eu rendo melhor à noite, eu estudo melhor à noite e tudo mais. Não é bem por aí, tá? Então, para introduzir esse assunto, vocês precisam saber de um conceito. É tranquilo, tá? Pode dar um assustado o nome, mas chama ciclo circadiano. O que é isso? Basicamente, o seu corpo, ele regula a atividade dele, diversas funções ali do seu corpo, correlacionado com o horário do dia mesmo, tá? Então, por que geralmente você começa a sentir fome, sei lá, meio-dia e meia, 1 hora da tarde, né? Por que você sente sono à noite, ou deveria sentir, né, sono à noite, quando o sol se põe, por exemplo, tá? O que regula os seus horários de tudo, né? De ir no banheiro, de ter sede, de ter fome, etc. Você recebe informações do meio externo, que o seu, né, principalmente seu cérebro, ele capta essas informações e fala, opa, então é de dia, tá? Por exemplo, a luz. Então agora são 7 horas da manhã, meus olhos captam, né, esses lux, né, essa energia luminosa ali, a minha retina vai converter em energia elétrica, vai sinalizar lá para o meu hipotálamo e o meu núcleo supraquiasmático vai falar assim, opa, é de dia. É dia, então o que você precisa fazer de dia? Você precisa ter alerta, você precisa, né, tá num estado ali de condizente com o dia. Então você vai ter liberação hormonal, o seu cortisol, por exemplo, vai subir, a sua melatonina vai parar de ser produzida, porque o seu corpo recebeu uma pista, né? Uma pista de luz, por exemplo, e conforme essa pista que ele recebeu, ele regula as atividades dele condizente com um horáriozinho, um ciclo mesmo de 24 horas, que de preferência seja compatível com o do dia a dia realmente, né? Do físico ali do nosso dia, com o nascer do sol, pôr do sol, etc. E o que é interessante é que mesmo se você ficasse numa caverna, por exemplo, sem sol, sem nada, você ainda tem um ciclo de 24 horas. Esse ciclo ainda existe no seu corpo. Você ainda vai dormir né, mais ou menos nos mesmos horários, acordar nos mesmos horários, ter fome, sede, né? Nos mesmos horários. A diferença é que ele não vai ficar mais sincronizado com o ciclo físico do dia, né? Com o nascer do sol, com o pôr do sol. Ele vai ficar aleatório. Mas ainda vai existir. Você ainda vai ter momentos de mais cortisol alto, mais alerta e momentos de mais sono, tá? Então, esse é o ciclo circadiano. O que você precisa ter em mente? É que se você quer lembrar dos conteúdos que você estudou, você precisa ter um sono de boa qualidade. Você precisa estudar com alerta. Então, a gente tem duas informações aqui, tá? A gente tem o alerta na hora de estudar e a gente tem um sono de boa qualidade, certo? Então vamos lá. Se você estuda à noite e você está sincronizado com o ciclo circadiano, você está à noite já entrando num estágio mais letárgico, mais cansado, né? Isso eu tô falando só de ciclo circadiano, tá? Porque ainda tem, por exemplo, o acúmulo de adenosina, do gasto metabólico do seu corpo, né? Quando você utiliza o ATP como fonte de energia para fazer as suas atividades metabólicas, você gera como um resíduo uma molécula chamada adenosina, que sinaliza uma coisa que a gente chama de pressão do sono. Então você fica cansado. Por que, pô, isso é meio óbvio, né? Por que a gente dorme de noite? Porque a gente tem o ciclo circadiano que regula o horário que a gente dorme, e porque a pressão do sono faz a gente ficar cansado para dormir. É literalmente isso, tá? Então se você chega no final do dia, você já tá naquele estágio, né, não, vai, João, mas é o único horário que eu tenho. Beleza, show de bola. Não tô te recriminando, não. Só tô te falando qual que é o melhor, ué. Entendeu? Na minha opinião também, tá? Pode ser que tenha alguma pessoa que tem uma mutação totalmente ali, genética, que nunca fica cansado, mas que dorme bem, enfim. Mas não tô te recomendando fazer nada, não. Só tô falando qual que é o ideal. Se você tem tempo, né? Você pode, mas enfim, voltando. De noite você tá com acúmulo de adenosina, você tá cansado, certo?
E o seu ciclo circadiano já estando regulado com o dia, ele já está fazendo você já ficar num estágio mais, né, mais descansado, menos alerta. Você já está, né, idealmente, seu corpo já está começando a pensar ali na melatonina e tal. Você já está entrando naquele estágio ali de pré-sono, de descanso mesmo, né? Então, outro fator que contribui para isso é que se você quer ter um sono de boa qualidade, uma das etapas da higiene do sono é você reduzir a sua atividade cognitiva. Então, a última coisa que você quer antes de dormir é estudar, é a última coisa, principalmente se você estuda ativo. Se você faz um estudo ativo, né? Como que você vai simplesmente, então, agora, depois de fazer, é que nem fazer exercício físico. E você fala assim, eu vou pra academia 8 horas da noite e vou dormir às 9. Pô, você não vai, cara, o seu corpo ainda vai estar num estágio ali de... né? Então, se você estuda do jeito certo, se você sabe fazer um estudo ativo, e que se você não sabe estudar do jeito certo, você tem que assistir os outros vídeos aqui do canal, que eu vou deixar linkado. Mas se você estuda do jeito certo, estudo ativo, você está utilizando ali uma, né, você está realizando uma atividade cognitiva alta que é incompatível com a higiene do sono, que é incompatível, né? Se você não tem uma higiene do sono adequada, você não vai dormir com a qualidade que você precisa. E o que isso vai prejudicar? Vai prejudicar a sua formação de memórias. Então, aquele conteúdo que você estudou, você não vai aprender. Porque você não vai formar, não vai consolidar aquela memória que você estudou pra caramba, né? Ou seja, se você estuda à noite, você está indo contra o seu ciclo circadiano, você está indo contra a sua pressão do sono e você está indo contra a sua higiene do sono, certo? João, a única hora que eu tenho para estudar é à noite. Então estuda à noite, cara. Não, assim, show de bola, não tem problema, perfeito, excelente. Estude à noite. Mas o que eu estou te falando é que se você fizer outra, se você conseguir estudar de manhã, opa, aí a gente já tá falando de outra coisa, entendeu? Por que eu gosto tanto de estudar de manhã, tá? Agora, igual eu falei, né, são 7 horas. Comecei a estudar hoje, era 4h50 mais ou menos, antes das 5. Quando você acaba de acordar, e preferencialmente você não pega o seu celular quando você acaba de acordar, a sua mente, ela tá igual. Imagina que a sua mente é igual uma piscina, né? Quando a piscina tá calminha, você consegue ver o fundo dela, né? Você vê o fundo. Agora, quando ela tá agitada, você não consegue ver nada, você só vê aquela movimentação. Certo? Tipo assim, qual que é o pior cenário para você estudar? De todos, assim, um cenário, sei lá, social. Pior de todos. Você acabou de brigar feio com seu namorado, namorada. Acabou de ter uma discussão feia. Você vai sentar pra estudar, cara. Né? Você tá todo ferrado, tá com... Pô, aconteceu algum problema né, que deu, sei lá, você bateu o carro. Agora eu vou sentar e vou estudar. Você não, cara, você vai ter muita dificuldade para estudar. Porque a sua mente vai estar igual aquela piscina agitada. Você vai ter dificuldade de acessar ali o fundo, de colocar aquele negócio lá dentro da sua mente, ali, de dele entrar, entendeu? Aquele conteúdo novo. Agora, se você tá, cara, zeradinho, acabou de acordar, não pegou o celular, ficou de boa, você senta pra estudar, cara, é que nem um solo fértil, é que nem uma esponja. É uma esponja. Tudo que chega na sua mente, você absorve tudo. Entendeu? Então, isso é um dos pontos. O segundo ponto é óbvio, você precisa de alerta. Quando você acorda, o que, que o seu ciclo circadiano faz? Quando você acorda, ele joga o seu cortisol para cima. Cortisol é o hormônio do alerta, né? Produzido lá pelo córtex da sua glândula adrenal, lá em cima dos seus rins. Então, vai jogar o cortisol, vai jogar o cortisol para cima, você vai ter alerta. Aquele conteúdo que você estudou, você vai ter uma chance muito maior de reter, de ter aquele aprendizado do conteúdo que você estudou. Então você tem um alerta, você tem uma mente que está preparada para estudar conteúdos novos, que já não está cansada, né? Certo? Se você vai estudar no final do dia, você já teve todos aqueles acontecimentos do dia, já foi para o trabalho, já se cansou, já recebeu um monte de informações novas. Se você utiliza redes sociais, você já recebeu 1 milhão de informações novas a cada segundo, com luz, com som, com tudo, hiperestimulando a sua mente já tá igual um mar agitado, assim, né? Então, se você tá num estado que a sua mente tá limpinha, você não ficou recebendo enxurrada de informações, não, sabe, não ficou hiperestimulado, tá com cortisol alto, né, ou seja, o alerta alto, certo? E não vai atrapalhar o seu sono, muito pelo contrário, vai ajudar o seu sono, porque você já vai ter o quê? O que que eu falei que faz você dormir? Você lembra o que eu falei? O que faz você dormir é a pressão do sono. A pressão do sono é o quê? É o resíduo da atividade metabólica do seu corpo quando ele gasta ATP, que é a moeda energética, né, do seu corpo,
e ele vai gerar aquela adenosina. Então você tem adenosina trifosfato, você vai usar os fosfatos, vai sobrar sua adenosina, aquela adenosina vai sinalizar lá no seu hipotálamo que você tá cansado, que é para você dormir. Ele vai ativar alguns hormônios GABAérgicos lá no seu núcleo, um dos núcleos hipotalâmicos que vai reduzir a liberação de histamina para o córtex. Então o seu córtex vai começar a entrar ali num estágio mais cansado, né? Por isso que não é legal estudar à noite, não é tão legal estudar à noite quanto é estudar de manhã. Então o que que eu faço? O que que eu faço, tá? Ah, João, mas eu não consigo fazer. Não, de boa, eu tô falando que eu faço. Eu faço. Eu vou dormir bem cedo, tá? Então, no máximo, assim, 9 horas eu já tô indo dormir, dormindo às vezes, 9 horas. Acordo entre 4h30, ou às vezes 6 e pouca, dependendo do quão cansado eu tava. Às vezes eu durmo. Cara, tem vezes que eu durmo 10 horas por noite. Ontem eu dormi 10 horas por noite. Pô, você dormiu 10 horas, João? Então você acordou que hora? Acordei 6 horas. Acordei 6h10, eu acho. Só que eu fui dormir 9 e pouco. Ah, João, mas eu não consigo dormir 9 horas porque eu não sei. Tranquilo, tô falando de mim, cara. Tô falando de mim. Tô falando do que eu faço, tá? Porque na minha visão é o ideal e porque eu consigo, eu tenho essa flexibilidade, esse tempo na minha rotina que me permite hoje fazer isso. Pode ser que ano que vem eu não consiga. Hoje eu consigo dormir 9 horas da noite e acordar 4h30. Hoje eu consigo, tá? Na minha opinião é o ideal e eu faço isso por conta de ser o ideal e porque eu me adaptei bem, tá? Agora, vai ter gente que não é tão matutina quanto eu, que tem um ciclo circadiano naturalmente, né, que acorda mais tarde, por que eu falei, né, que é variável, mas não é tão variável? Porque o que as pessoas pensam é que, eu sou uma pessoa noturna. Isso não existe, pessoa noturna não existe. Não existe, você não enxerga no escuro, não existe ser humano noturno, tá? O que existe são pessoas mais vespertinas. Só que a pessoa vespertina, idealmente, se não existisse o celular, se não existisse o Instagram, né, se não existisse essa luz artificial que a gente criou, seriam as pessoas que, né, sendo reguladas pela luz do sol, praticamente, no máximo uma fogueira, certo? Iam acordar, ao invés de acordar 4h50, que não eu acordo, iam acordar às 6 e pouca, 7. Que às vezes eu também acordo esse horário, mas entendeu? A pessoa vespertina, cara, eu sou uma pessoa noturna. Não, muito provavelmente é porque você está forçando a sua fisiologia, o seu corpo, a funcionar num estado antifisiológico. Né? Você está indo contra a sua natureza. Você está forçando o seu corpo, que deveria funcionar bem durante o dia, que deveria ter alerta durante o dia, você está forçando ele a criar um alerta durante a noite, que está prejudicando o seu sono. E adivinha o que acontece quando você prejudica o seu sono? Você acorda no outro dia e você não tem alerta, porque você está cansado. Porque você dormiu mal, você não conseguiu limpar aqueles resíduos, né, metabólicos, né, aquela adenosina e tudo mais que estava formado no seu corpo. Você não teve um sono profundo o suficiente, você não conseguiu fazer o seu hipocampo trabalhar da forma certa. Inclusive você tem atrofia do hipocampo se você dorme mal. Seu hipocampo ele diminui, ele encolhe, né, se você tem um sono de qualidade ruim. Então você está prejudicando o outro dia. Então o que acontece? Sabe o que acontece? Você acorda no outro dia cansado. Cara, se você acorda cansado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você acorda cansado, alguma coisa está errada. Eu acordo 4h50 de boa, renovado. Às vezes 7h30 de sono, às vezes eu acordo um pouquinho mais tarde, com 9 poucas horas de sono. Renovado, novo. Mas por quê? O meu reloginho marca, eu vejo lá. 2 horas de sono REM, 1 hora de sono profundo, pelo menos. Às vezes menos, às vezes mais. O meu sono é de boa qualidade. Porque além da quantidade de horas, o meu sono tem uma arquitetura ideal, certo? Então, se você força o seu corpo a trabalhar num estado contrário à fisiologia dele, você vai colher os malefícios disso, vai colher os ônus disso. Não tem como fugir. Ah, João, mas eu que eu consigo fazer isso. Beleza, mas pelo menos saiba os ônus, né, do que você está enfrentando. Pelo menos entenda isso. Entenda que o cenário de estudar à noite ele não é o ideal pensando em máximo performance e desempenho de estudo, aprendizado e de qualidade do sono. Ah, João, mas é o que dá show? Beleza, tranquilo. Show de bola, é ótimo. Estude então, beleza, perfeito. Ainda bem que você está estudando. E se você é uma pessoa que gosta de estudar, seja bem-vindo ao meu canal. E se você não tem um método ainda de estudo eficiente, não sabe o passo a passo, né, do que fazer na hora que você senta na cadeira ali para começar a estudar, você fica fazendo só resumo,
fica estudando o material, lendo, né, o material, e depois você revisa relendo aquele material. Não sabe, não tem técnica de estudo adequada, ainda usa, sei lá, Pomodoro, esse tipo de técnica que né, não ajuda no seu aprendizado. Então, clica aqui já no próximo vídeo para você aprender como eu faço para estudar da maneira mais eficiente. Eu passei um ano inteiro estudando sobre como estudar aprendizado e, enfim, ensino mais ou menos passo a passo ali do que eu faço. Então, já clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!